Consideremos essa inequação. Inicialmente, vemos que o termo no lado esquerdo, para estar definido, nós temos que ter 1 mais 2x maior ou igual que zero. Essa condição é necessária para que a raiz aqui esteja bem definida. Uma outra condição que precisa ser verificada é que 1 menos raiz de 1 mais 2x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque 1 menos raiz de 1 mais 2x aparece no denominador dessa fração. E nós não podemos ter um denominador igual a zero, porque a gente não pode dividir por zero. A primeira condição é equivalente a 2x maior ou igual que menos 1. E dividindo por 2, nós obtemos que x maior ou igual que menos meio. Essa segunda condição, que se expressa como sendo uma diferença, 1 menos raiz de 1 mais 2x é diferente de zero, aqui nós resolvemos da seguinte forma. A gente considera a igualdade e resolve essa equação. Uma vez encontrado o valor de x que resolve a equação, então a gente toma x diferente desse valor e isso é a solução dessa condição aqui. Então vamos resolver essa igualdade, ou seja, aqui é equivalente a 1 igual a 1 mais 2x. Então, elevando ao quadrado os dois lados, a raiz desaparece. 1 ao quadrado é 1, então a gente tem, seja, que nos dá x igual a zero. Então, x igual a zero associado à igualdade. Como a gente está resolvendo 1 menos raiz de 1 mais 2x diferente de zero, a solução então é x diferente de zero. Então aqui nós temos duas condições, x maior ou igual que menos meio, x diferente de zero, associado a esse termo que aparece no lado esquerdo. Então a gente ainda nem iniciou a solução da equação. Apenas a consistência dela nos obriga a ter essas duas condições aqui. Então, vamos considerar essas duas condições. X maior ou igual que menos meio, x diferente de zero. Condição 1 e 2. E agora, vamos partir para a solução da inequação. Aqui, esse denominador, ele está expresso na forma de um quadrado, então ele é positivo. Logo, essa inequação admite a forma equivalente dada por essa expressão. Ou seja, basicamente, a gente vem daqui para cá, multiplicando ambos os lados pela quantidade 1 menos raiz de 1 mais 2x ao quadrado, que por ser positiva, mantém a desigualdade, ou seja, menor, menor. Nessa forma, a gente agora pode expandir esse termo elevando ao quadrado e nós ficamos com a seguinte expressão.
Tá aqui 1 com 1, pode somar 2 mais 2x menos 2 raiz de 1 mais 2x. Aqui vamos distribuir cada termo aqui, 2x mais 9, pelos termos que estão nesse outro parênteses aqui. Então 2x vezes 2, 4x. 2x vezes 2x mais 4x2. 2x vezes menos 2, raiz de 1 mais 2x. Então, menos 4x. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 2x, 18x. 9 vezes menos 2, raiz de 1, mais 2x, menos 18. Raiz de 1, mais 2x. Então aqui 4x com 18x, podemos colocar 22x. 4x2 a gente deixa aqui. E vamos reagrupar esse termo aqui. Raiz de 1 mais 2x. Menos 4x menos 18. Então, podemos escrever menos 4x mais 18. Raiz de 1 mais 2x. Então, aqui esse termo 4x2 no lado esquerdo pode cancelar com esse no lado direito. E nós ficamos com 0 menor que 22x aqui, só um instante, eu me esqueci que tinha esse 18 aqui, ó. Então vamos colocá-lo aqui. Então, na verdade, cancelamos então aqui o 4x2, então fica 0 menor que 22x, aqui mais 18, menos 4x mais 18 vezes raiz de 1 mais 2x. Então, esse aqui a gente ainda pode escrever na forma equivalente. Esse termo aqui, menos 4x mais 18 vezes raiz de 1 mais 2x, pode ser posto no lado esquerdo, dessa forma aqui. E para simplificar um pouco mais, dividir por 2 ambos os membros da inequação. A gente tem essa forma aqui. Antes de prosseguir, temos que verificar a consistência dessa inequação com essas condições 1 e 2 obtidas aqui. Então, inicialmente, nós vemos o seguinte, que x maior ou igual que menos meio, então, 2x maior ou igual que 2 vezes menos meio, que é menos 1, e, portanto, 2x mais 9 vai ser maior ou igual que menos 1 mais 9, que é 8, que é maior que 0. Ou seja, 2x mais 9 é positivo. Raiz de 1 mais 2x, aqui a gente está pegando a raiz positiva, então também é maior que 0. Ou seja, essa quantidade aqui do lado esquerdo maior ou igual que 0. Então vamos analisar o sinal de 11x mais 9 para ver se a inequação é consistente. Então, a condição que x é maior ou igual que menos meio nos dá que 11x é maior ou igual 11 vezes menos meio,
Isso aqui é igual a menos 11,5. E, então, 11x mais 9 vai ser maior ou igual que menos 11,5 mais 9. Que é maior que 0. Menos 11,5 dá menos 5,5 mais 9. Então isso me dá 3,5, que é positivo. Então 11x mais 9 também é maior que 0. Ou seja, aqui a gente tem, a princípio, uma inequação que não é a rigor inconsistente. Se 11x mais 9 fosse negativo, então a gente já descartaria solução para a inequação, porque um número negativo, no caso, se 11x mais 9 fosse negativo, não poderia ser maior do que um número que é zero ou positivo. Então, a princípio, a inequação que a gente tem que resolver, que é essa aqui, a princípio ela faz sentido. Então vamos considerar a inequação sabendo que ambos os termos são maiores ou igual que zero. Bom, nesse caso, sendo esse termo aqui maior ou igual que zero e esse também, a gente pode elevar ambos os lados ao quadrado e mantém aqui o sinal da inequação, ou seja, menor fica menor. Não muda. Agora, expandindo aqui, e 4x2 mais 36x mais 81 vezes 1 mais 2x, vamos distribuir esses termos aqui. Então fica 4x2 mais 8x3 mais 36x mais 72x2 mais 81 mais 162x. Aqui só uma correção, 11x aqui daria 121x2, então aqui corrigindo, x2, então aqui mais 198x, mais 81. Então esse 81 ele cancelou. Então aqui 8x3, 4x2 mais 72x mais 76x2. Aqui 36 mais 162, 198x. Aqui 198x cancelou. Então 8x3 mais 76x2 menor que 121x2. 121x2 transferindo para o lado esquerdo, a gente obtém ou seja, na verdade aqui é 8x3, ó. Tomar cuidado aqui. Então dá 8x3, 76x2 menos 121x2, então daria menos
45x2 menor que zero. Aqui fatorando x2, obtemos 8x menos 45 menor que zero. Mas x2, isso aqui, maior ou igual que zero. Então, a única possibilidade aqui é que a gente tenha, uma vez que x2 é maior ou igual que zero, então x2 vezes 8x menos 45 menor que zero, isso aqui implica que 8x menos 45 é menor que zero. Então, 8x menor que 45, x menor que 45 oitavos. Então, conclusão aqui, a gente obtém uma terceira relação que é, essencialmente, a condição que vem da solução da equação. Então, na verdade, a gente tem três condições: x maior ou igual que menos meio, e x diferente de zero, e x menor que 45 oitavos. Então vamos considerar aqui o menos meio. Então x pode ser menos meio ou maior. Então corresponderia a toda essa faixa aqui. X é diferente de zero. Então vamos dizer que o zero esteja aqui. Então não inclui o zero, mas inclui tudo mais. E x menor do que 45 oitavos. 45 oitavos, vamos dizer, aqui. Não inclui e considera tudo que tiver à esquerda dele. Então, considerar simultaneamente essas três faixas, nós vemos o seguinte. Para x menor que menos meio, como aqui você não considera, não vai produzir interseção. X entre menos meio e zero. Aqui a gente tem uma interseção. Então vai pegar o menos meio. Considera todos os valores, mas não considera o zero, porque o zero não está presente aqui. Depois, x entre 0 e 45 oitavos. Aqui o zero não está presente, mas entre 0 e 48 oitavos a gente tem uma interseção. E em 45 oitavos a gente deixa aberto porque ele não vai fazer parte da interseção. Então, nós vemos que aqui x ele pertence ao intervalo fechado menos meio aberto em zero, que seria essa parte representada aqui, ou seja, união aberto em zero, aberto 45 oitavos. Então, conjunto solução dessa equação é o intervalo fechado menos meio aberto a zero, união aberto em zero, aberto em 45 oitavos.